Hoje eu quero abrir o meu coração aqui com vocês, compartilhar uma história muito marcante na minha vida. É uma história de dor, mas de superação e muita fé. Quero compartilhar com vocês como Deus me curou, de dentro para fora. E como toda história tem um começo, a minha não é diferente, né? Eu quero trazer a memória lá em 2012, na época que eu me casei. Eu me casei com 19 anos, gente. Eu era bem novinha, assim, mas era madura o suficiente para entender o que era um casamento. Porém, eu descobri outras coisinhas, assim, que eu não tinha ideia, eu não tinha noção de como funcionava. E com o meu casamento, eu estava, assim, cheia de esperança, cheia de planos, cheia de expectativas para o que viria, né, pela frente. E não demorou muito, gente, eu engravidei. Eu casei em março, eu descobri em abril que eu estava grávida de semanas, assim, acho que 2 ou 3 semanas. E em julho aconteceu algo assim muito triste, muito desesperador na época, né? Porque eu não tinha ideia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu era muito leiga nessa questão de gestação. Então, dali pra frente eu tive que amadurecer muito. E vem comigo que eu vou contar tudinho pra vocês. Hoje eu consigo conversar bem abertamente, sorrindo até, né? Isso não me entristece mais, porque eu entendi esse processo que eu deveria passar. Era bem no início do meu casamento, eu tinha muitas coisas ainda para aprender, para amadurecer, né? Principalmente sobre gestação. A partir daí eu comecei a pesquisar muito, né, sobre gestação, como se desenvolve um bebê, né? E hoje eu consigo, né, testemunhar isso de uma forma bem tranquila e bem leve, sabe? Mas no início foi totalmente diferente, né, gente? Eu sofri demais, foi muito doído, muito sofrido. Eu tive muito medo, muita angústia. Parece que o peito queimava, assim, sabe? Quando você tem um desejo imenso de ser mãe. Antes mesmo de eu casar, eu já queria ser mãe, nem que fosse adotando um bebê, porque eu não acreditava que eu casaria. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele foi fazendo as coisas assim, de forma tão natural, que eu consegui chegar a um ponto assim que eu tava desesperada, eu tava até com medo de uma próxima gestação, e eu comecei a me apegar mais com Deus, comecei a ouvir a voz dele, sabe aquela sensibilidade de ouvir Ele falando ao nosso coração e perceber as coisas em volta e começar a ter visão, olhos de águia, sabe? E eu comecei a ter mais intimidade com Ele e entender muitas coisas, muitas coisas. Bom, tudo começou quando eu marquei o meu primeiro exame, né? A minha primeira ultrassom. Eu fui, na época, eu fazia as consultas pelo SUS e fiz alguns exames antes, né, da primeira ultrassom. Consegui ouvir o coraçãozinho, os batimentos. Então, eu já estava quase de 3 meses. Aí eu consegui ouvir os batimentos, estava tudo certo, estava crescendo bem, né? Segundo a enfermeira que estava me atendendo e a obstetra, elas me passaram um feedback muito legal, assim, do bebê, que tava tudo perfeito. Então eu comecei a fazer planos, né? Já queria comprar o bercinho, já queria arrumar o quartinho, mudar de casa, porque quando eu casei eu tinha uma casa bem pequenininha, era só um quarto, cozinha, com sala conjugada e o banheirinho. Já tava planejando muitas coisas, né? E no dia 13 de julho estava marcado para eu fazer a minha primeira ultrassom. Aconteceu que no dia 12 de julho, né, uma noite anterior, eu tive muita dor abdominal, muita dor abaixo assim do umbigo, sabe? Como se fosse mesmo no útero. Uma dor assim de cólica profunda. Eu nunca senti uma dor de cólica nessa forma, né? Mas é uma dor muito forte. E era madrugada, assim, de 1 para 2 horas da manhã. Eu me levantei da cama. Quando eu levantei, eu senti muitas coisas saindo de dentro de mim. E ali eram coágulos mesmo, já que estavam acumulados, né? Eu fiquei muito inchada nesses 3 primeiros meses. Eu levantei, gente, da cama e fiquei muito assustada, muito apavorada. Chamei meu marido
A gente foi pro banheiro, fiquei debaixo do chuveiro assim, e aquilo saía. E não era algo comum, era coágulos, né? E a gente já imaginava que era o nosso bebê, que estava, né, saindo assim dessa forma natural. Então eu me desesperei. A gente não tinha carro na época, a gente casou assim, praticamente sem nada, levou basicamente as roupas, né, do corpo. Então a gente ligou pro meu pai, porque meu pai, ele morava não tão próximo, mas a uma distância assim considerável de ajudar, né? Eu achei que ele chegaria mais rápido do que uma ambulância. A gente chamou meu pai, ele veio correndo, gente, veio muito rápido para nos levar pro hospital. E no caminho, gente, eu com uma toalha assim, né, entre as pernas, a gente desesperado, no caminho acaba a gasolina do carro do meu pai. Vocês acreditam que acabou a gasolina muito próximo ao hospital? Acho que estavam em 5 minutos de chegar. E a gente parou num posto de combustível e não estava aberto, estava fechado. Aí meu pai chamou um colega para ajudar ele. E nisso passou um senhor dirigindo com o carro, uma música bem alta até no carro. E ele olhou pra gente, ele desesperado, ele ofereceu ajuda, a gente perguntou também se ele conseguiria nos levar até a maternidade, o hospital mais próximo, e ele se dispôs a levar. A gente entrou no carro dele, estava um cheiro fortíssimo de bebida alcoólica. Ele estava embriagado, gente, dirigindo, e a gente só se deu conta disso depois, porque ali na hora é uma adrenalina que tu não consegue olhar pra mais nada, só pensar naquilo que tá acontecendo, né? Mas, enfim, ele foi bem devagar, com bastante cautela até, pro hospital, nos deixou lá, deu tudo certo, graças a Deus não aconteceu nada. E me levaram correndo pra uma sala de apoio, né, pra ver o que estava acontecendo, porque eu já tava com a toalha encharcada. Então, nessa sala de apoio, eles não permitiram que meu esposo estivesse comigo. Ele teve que ficar esperando fora. Isso num hospital público, tá, gente? Graças a Deus que nesse momento não tinha quase ninguém, assim, tava poucas pessoas ali aguardando, mas não eram gestantes, eram em outros casos, né? E eu consegui ser atendida bem rápido. Porém, dentro da sala, eu tive uma surpresa muito grande, sabe? De uma desatenção dos médicos, sabe? Um cuidado. Eu acredito que eles deveriam ter mais delicadeza quando acontece, né? De uma mãe estar perdendo um bebê. Porque, querendo ou não, eles não sabem se é um sonho ou não. E, enfim, acabam tratando aquilo dali como se você fosse mais um número. Né? Pelo menos na época foi assim que aconteceu comigo. Eles me levaram para a sala de apoio e me medicaram, me examinaram, fizeram alguns exames e chegou na hora do toque, né? Que eles fazem o toque para ver como que tá ali a placenta, enfim. E era um senhor já bem idoso, já de idade. Esse médico, ele me examinou e quando ele fez o toque, né, e falou assim, ó, tá vendo isso aqui? Sangue. Você perdeu seu bebê. Para de chorar. Daqui a pouquinho mais você engravida novamente. Você tem toda a vida pela frente para engravidar de novo. Como se um bebê substituísse o outro. Eu achei um absurdo aquilo ali. Eu chorando, porque eu não queria perder o meu bebê. O meu sonho de vida era ser mãe, né? E ele falou isso pra mim e o meu chão caiu, assim, sabe, gente? Quando você leva um choque, se paralisa. Eu engoli o choro, ele me privou de chorar naquela hora. E eu tava com muito medo naquela hora ali, porque eu tava sozinha. E eu travei assim, ele falou assim, você gostaria mesmo de ter esse bebê? Se ele nascesse, ele ia nascer com má formação, você não ia ter mais vida. Ele ia vegetar pro resto da vida, você ia perder tudo que você pode conquistar daqui pra frente, você não poderia mais trabalhar, você não poderia mais estudar, o seu casamento ia de mal a pior, porque você ia ter que dar mais atenção pro seu bebê do que pro seu marido. Nossa, gente, ele falou tanta coisa, que eu bloqueei na hora.
não desceu uma gota de lágrima a partir daquilo dali. Me levaram para uma outra sala, me deixaram em observação até que eu expelisse, né, tudo o que precisava. Aí eu ia no banheiro de 15 em 15 minutos, eles examinavam ali o vaso sanitário, né, para ver se tinha alguma coisa ali. E, infelizmente, o bebê não saiu de forma natural. Aí a gente teve que fazer uma curetagem, né? Eles vão dar um sedativo, você fica anestesiada e eles fazem uma mini cirurgia, né? Eles vão tirar o bebezinho e você acorda depois bem tranquila, assim, não tem mais dor. É como se você dormisse e acordasse no outro dia, assim, para viver novamente. É bem tranquila essa parte, né? E nesse momento, era uma outra equipe. E o médico falou assim para mim: mãezinha, você vai tomar a metade de um comprimido. Ele falou um nome até eu não lembro. Que o Michael Jackson tomou 45 e ele não resistiu. Mas você vai tomar a metadezinha do comprimido, tá? E assim que eu falar o seu nome, você vai entrar num sono profundo. E assim que eu falar o seu nome novamente, você vai acordar. Aí ele falou assim: tudo bem, Andriele? Aí eu só fiz assim e dormi. Gente, eu não vi e não senti nada. Eu sei que depois de um tempo, eu não sabia mais que horas que era, eu não sabia onde eu tava. Eu acordei em uma sala toda branquinha, onde tinha várias camas, todas arrumadinhas, assim, vários leitos. Eram de ferros brancos, assim. Mas não tinha ninguém, só tinha eu. E eu tava bem no fundo. Não entendi por que daquilo ali. Porque eu fui parar naquela sala. Não me colocaram com outras pessoas. E eu acordei com uma voz bem suave, falando assim: Andriele. Aí ela tocou no meu ombro, assim. Era uma enfermeira, né? E aí eu acordei assim, eu falei: onde que eu estou? Eu achei até que eu tinha passado dessa pra melhor, né? Porque tudo branquinho, tudo assim, não tinha barulho, nada. Aí eu falei: onde que eu estou? Como é que eu vim parar aqui? Eu já tava com outra roupa, uma camisolinha assim. Aí ela falou assim pra mim: você veio rastejando aqui como uma lagartixa. Aí eu olhei pra ela e falei assim: não pode, né? Mais uma vez, uma indelicadeza, porque, gente, eu acabei de tirar o bebê de dentro de mim. E aí a pessoa chega assim: você veio rastejando até essa sala como uma lagartixa. Poxa, mãezinha, você está no hospital, né? Você acabou de passar por uma cirurgia. Apesar de que a cabeça fica um pouco bagunçada, mas você ainda sabe o que você foi fazer ali, enfim. Aí você vai voltando aos poucos e vai entendendo melhor. Aconteceu isso também. E nisso eu fiquei ali por mais 1 ou 2 dias no hospital. Eu fui tentando entender algumas coisas, eu fui compreendendo, ouvindo mais, né, tendo sensibilidade em ouvir a voz de Deus, e fui curtindo mais a minha vida de casada, porque era muito recente, né, a gente tinha recém-casado. E claro que eu tive muito medo por um longo tempo, muita insegurança de ter uma próxima gestação, pedi muita força a Deus, pedi para Deus tirar aqueles pensamentos maus da minha cabeça, porque a gente já pensa um monte de coisa, que será que vai ser de novo? Será que vai acontecer novamente? E um dos médicos me falou assim que até 4 perda gestacional a partir daquela que eu tive seria normal. Então, imagina o medo que eu fiquei, né, de uma próxima gestação. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu fui como se fosse caindo escamas, assim, eu fui me limpando daquilo. E fui conseguindo até testemunhar sobre isso, né? Consegui conversar com outras mães. Eu fui entendendo que as coisas acontecem na nossa vida pra gente testemunhar mesmo, pra gente auxiliar, ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, sabe? Se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não conseguiria vir aqui falar com você. Que tem um salmo que fala assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu chorei demais nesse tempo. E hoje eu sou muito feliz, muito realizada.
Deus me curou, me mostrou novos caminhos. É claro que eu sempre vou ser mãe desse bebê, eu sempre vou sentir aquele afeto quando eu lembrar do bebê, sabe? Aquele carinho, aquele amor. Isso não vai sair de mim nunca, mas eu entendi que nada está no controle das minhas mãos. Deus tem o controle de todas as coisas e Ele quer o melhor para cada um de nós. E Ele viu que não era o tempo, né, de eu ser mãe naquela época ali. Então, depois tudo foi se encaixando de uma forma muito natural, muito perfeita, assim. E eu digo para você que essas coisas não acontecem em vão. Deus nos dá oportunidades, Ele cuida de cada um de nós de uma maneira diferente, mas muito especial. A gente não entende às vezes o processo, como eu não entendi na época, né? Fiquei alguns meses muito entristecida e até pensei em nunca mais ter uma gestação. Eu dizia, eu acho que eu vou adotar um bebê, eu acho que eu não nasci para gestar, né? E a gente já pensa muitas coisas. Só que eu consegui abrir o meu coração de uma forma assim muito... Eu acredito que já vem de Deus isso, né? De uma forma muito especial, que eu comecei a entender, né? Como seguir adiante. Que nem tudo está perdido, que eu não poderia deixar o medo me paralisar. E assim foi acontecendo. E hoje, depois de 13 anos que isso aconteceu, eu digo assim que foi um momento muito importante na minha vida, né, ter acontecido isso. Esse momento foi importante. E eu quero dizer para você que talvez esteja passando por esse período. Já passou ou ainda vai passar, porque isso é uma coisa muito natural do corpo, né? Eu quero dizer para você que Deus vai transformando, vai nos curando, vai nos presenteando e a gente fica assim, como Deus é maravilhoso, né? Fica sem palavras para agradecer o quão amoroso Ele é, o quão Ele cuida de cada detalhe. E eu quero dizer para você que talvez esteja passando por esse momento de dor, de perda, ou você que já passou, que ainda vai passar, porque isso é algo natural do corpo, acontece muitas vezes, muitas mulheres em diferentes idades, né? Que Deus também cuida de você, assim como Ele cuidou de mim, de todos os detalhes. Ele também cuida de você, Ele está junto com você, Ele quer o melhor para a sua vida. Basta você ter fé, confiar que Ele está cuidando de você, de todos os detalhes. E a dor, ela não é o fim da nossa história. Ela é o começo de algo novo que Deus quer fazer na vida de cada uma de nós. No dia 12 de julho de 2012, eu perdi o meu bebê. Mas ganhei uma fé muito mais forte, um coração muito mais sensível. E a certeza de que tudo acontece no tempo de Deus. E hoje eu posso te dizer que Ele me curou por dentro. Hoje eu sou sarada de todos aqueles pensamentos que me aprisionavam, de todo aquele medo, sabe? Aquela dor que queimava no peito. Hoje eu consigo falar sorrindo, porque Ele me curou. E eu quero deixar essa minha história como um testemunho de vida. É algo que é muito, muito íntimo para mim, mas que não poderia ficar só comigo. Se você está passando por essa fase, não desista. Não desista, vá em frente, siga em frente. É claro que é algo que vai doer. Você vai precisar passar por esse período. Mas nós estamos aqui como uma rede de apoio para te ajudar também. E saiba que muitas pessoas passam por essa mesma fase que você. Eu fico por aqui. Foi muito bom poder compartilhar a minha história com vocês. É a primeira vez que eu abro meu coração assim tão profundamente por aqui. E eu queria contar também alguns outros testemunhos, algumas outras histórias que me fizeram crescer cada vez mais em fé e coragem. Eu quero compartilhar isso com vocês, mas num próximo vídeo. Então fiquem por aqui e sintam-se abraçadas, sintam-se amadas. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.